O meu nome é Dima Zaia, né? Eu nasci em Maringá, sou aqui da região, maringaense. Daí fiz um curso de Química de licenciatura, concluí em 1980. Daí fui a São Paulo, fiz um mestrado na área de Química, minha área é Química Analítica. Posteriormente, quando eu terminei o meu mestrado, acabei vindo para Londrina, com a minha esposa. Conheci minha esposa lá em São Paulo, fizemos o mestrado juntos e acabamos vindo para Londrina. Daí acabei voltando para São Paulo, fiz um doutorado em Química, Química Analítica, né, que é a minha formação. Daí, antes de concluir o doutorado, morei 2 anos nos Estados Unidos, na Universidade de Rockefeller. Fiz um sanduíche lá nessa universidade, eu trabalhei com a parte de síntese de peptídeos, era uma coisa voltada para química orgânica. E lá eu tomei conhecimento dessa área, tá, de astrobiologia, me interessei. Quando voltei ao Brasil, comecei a trabalhar com isso. Na verdade, astrobiologia é um termo que foi cunhado, quer dizer, o termo já existe já há muito tempo, tá? Mas o termo foi utilizado pela NASA, para abarcar todos os projetos que eles tinham. Eles tinham um projeto de que eles chamavam de exobiologia, que é procura de vida extraterrestre. Só que eles tiveram que mudar o nome desse projeto por uma questão de propaganda junto ao contribuinte, pagamento da pesquisa, etc. Então chamaram de astrobiologia. E basicamente o que essa astrobiologia quer é responder, vamos dizer assim, 3 perguntas, vamos dizer assim, em linhas gerais, bem simples. Como surgiu a vida, né? Como é possível iniciar a vida a partir de matéria inanimada? Se existe vida em outros lugares, em outros mundos? Então seria a procura de vida extraterrestre, né? E também eles tentam estudar o seguinte: o que vai acontecer com o nosso planeta, o que vai acontecer com outros mundos, né? A vida em outros lugares que um dia nós encontrarmos. Então, basicamente, a astrobiologia engloba esses 3 grandes objetivos, né? E tem gente de todas as áreas trabalhando. Então tem geólogos, químicos, físicos, astrônomos, astrofísicos, biólogos e inclusive filósofos também, tá? Então seria isso. É um enorme guarda-chuva com pessoas trabalhando em muitas coisas diferentes. O que dá mais para destacar é você fazer uma conversa informal, né, com pessoas não necessariamente que sejam da área acadêmica, tenham treinamento, né, acadêmico. Porque o que acontece no nosso país é que a educação, vamos dizer, científica das pessoas, do público em geral, é muito ruim. As pessoas não entendem muito como a ciência funciona, tá? E elas não entendem também muito a importância da ciência. Tá? Elas sabem que é importante, mas elas não conseguem avaliar o quão importante é na vida, no dia a dia delas, né? Então eu acho que o Pint of Science é uma oportunidade muito boa, né, das pessoas que estão na vida acadêmica, saírem um pouquinho do mundinho delas, procurarem, um contato assim mais direto. Eu acho muito bom isso. Pessoas da academia, com raras exceções, elas não se dispõem a conversar ou escrever para o público leigo. Tá, eu acredito que o problema seja mais o contrário, não é tanto um problema do público, mas é um problema das pessoas da academia. Que aqui no Brasil as pessoas ainda não têm o hábito de fazer isso. Então existe uma falta muito grande de livros, literatura. Eu acho que existe uma falta muito grande de revistas de divulgação científica. Dou um exemplo para você, um exemplo horrível para nós. A revista Ciência Hoje, que é publicada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ela ficou, acho que se eu não me engano, quase 1 ano sem sair volumes, porque não tinha dinheiro. Tá? Então isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo. Então eu acho que o grande problema, na minha opinião, não é tanto as pessoas, o público existe. Se você fizer, da minha experiência, que eu já fiz isso, tá? As pessoas vão assistir, elas estão curiosas. O grande problema é que falta o outro lado se empenhar um pouco mais. É necessário que as pessoas da universidade comecem a pensar o seguinte: a gente não pode ficar aqui isolado, porque quem paga as contas são as pessoas que estão lá fora. Então essas pessoas precisam saber o que está acontecendo aqui dentro, tá?
de uma forma positiva. Então eu acho que escrever livros, publicar em revista, fazer blogs, eu acho que são coisas que devem ser feitas sim. Só a gente começar, as pessoas começarem a fazer a divulgação, né? Então o Python of Science ele realmente é, nesse aspecto, uma boa ideia, tá?